Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Mais uma vez nós podemos nos reunir aqui para a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena Tauá, para abençoar a sua vida, a vida da sua família, aqueles que estão à sua volta. E é bom podermos ter um tempo para crescer, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Deus tem falado aos nossos corações e isso tem nos sido motivos de engrandecimento do nome do Senhor. Hoje nós vamos estar meditando um texto da palavra do Senhor que está no Evangelho do apóstolo João. João, capítulo 6, versículos 55 a 57. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 55 a 57, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele, pois assim como o Pai que vive em mim enviou-me, igualmente eu envio por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, e em nada é semelhante àquele que os vossos pais comeram. Mesmo assim morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Amém? Aleluia. Jesus Cristo está tendo uma conversa com os seus discípulos após um daqueles milagres da multiplicação de pão, e aí ele se coloca como o pão da vida. Estando ele dentro desse contexto, então ele entra nesses versículos finais, dizendo que ele é o verdadeiro pão, o verdadeiro maná que desceu do céu, e ele faz uma afirmação: aquele que se alimenta de mim, esse viverá eternamente. É importante nós sabermos que Jesus Cristo sabe as nossas necessidades pessoais e as nossas necessidades espirituais. Fisiologicamente, ele sabe que o homem precisa se alimentar para viver. Há um ditado que eu me lembro muito bem quando eu era criança lá em Minas, que dizia o seguinte: saco vazio não para em pé. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que se nós não nos alimentássemos, nós não teríamos condição de no dia seguinte ou no mesmo dia produzir coisa alguma, ir para o campo trabalhar, ou ir para um trabalho ainda que seja mais leve possível no escritório, ou qualquer coisa possível dessa. Por quê? Porque sem alimento a gente não tem força. E Jesus Cristo então praticamente transforma esse ditado em um fator bem espiritual. Ele diz: olha, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E aquele que se alimentar de mim, esse terá a vida eterna. Então uma pergunta que nós queremos fazer no dia de hoje, e que nós devemos meditar nela, é se nós temos alimentado a nossa alma, o nosso espírito, com o mesmo empenho que nós temos alimentado o nosso corpo. Veja que nós acordamos e logo tomamos café. Chega por volta aí de 11, meio-dia, nós estamos preocupados em alimentar. Nós fazemos no mínimo 3 a 4 alimentações por dia, porque nós sabemos que o nosso corpo precisa desse alimento. Mas você também já parou para pensar o quanto a sua alma, o seu espírito precisa desse alimento? Já que o homem também é corpo, alma e espírito, ele precisa alimentar o seu espírito se ele quer ter a vida eterna. Jesus Cristo fala que aquele que se alimenta dele viverá eternamente. Eu vou contar uma história para vocês que eu li num livro alguns anos atrás, que era bem interessante. Dizia que um certo caçador canadense, constantemente, num dia determinado da semana, ele levava os seus cães para a cidade de Toronto, e numa feira livre ele colocava aqueles cães para brigar. Era um cachorro preto e um cachorro branco. E normalmente ele apostava em um dos cachorros. Então tinha um dia que ele alimentava e que ele
apostava no cachorro preto e esse cachorro preto ganhava. Passava 15 dias por aí, ele voltava, ou ia na próxima semana, e apostava no cachorro branco. E o cachorro branco ganhava. E isso se repetia. Tinha semana que ele apostava 2 vezes no mesmo cachorro, tinha semana que ele apostava no outro. Até que um dia um certo homem, cansado de perder, chega para ele e fala: vem cá, como você sabe qual cachorro vai ganhar? Se é o branco ou o preto? Como você nunca perde? Se uma semana um ganha, o outro perde, ou vice-versa, você treina os seus cachorros, um para ganhar, o outro para vender, para perder nessa semana? Ele falou: não. Ele: então como você faz? Ele falou: é algo muito simples. Quando eu vou apostar no cachorro branco, eu alimento o cachorro branco. Quando eu vou apostar no cachorro preto, eu alimento o cachorro preto. Então aquele cachorro que eu alimento mais durante aquela semana, ele sempre ganha. A verdade é que nós também temos um cachorro branco e um preto dentro de nós. É a luta constante da carne, ou seja, o pecado, as obras da carne, e a obra do Espírito, a santidade. Se eu alimento a carne, então a carne vencerá o Espírito. Mas se eu alimento o Espírito vencerá a carne. E aquele que vive de Deus e se alimenta de Cristo, esse então alimenta o Espírito, e o Espírito faz mais que vencedor. Pense nisso. E aí, a partir daí, você responde: o que você tem alimentado? Ou quem você tem alimentado mais? A carne ou o Espírito? Você está apenas preocupado com as coisas dessa vida, com o dia a dia? Ou você tem preocupado com a eternidade? Você tem se alimentado apenas para suster o seu corpo? Ou tem alimentado o seu espírito para suster-se para a vida eterna? Você tem se alimentado do seu espírito para que você possa viver de Cristo? Então que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos te agradecer nesta noite de hoje, esse final de tarde, melhor assim dizendo, que o Senhor tem sido o nosso alimento. Jesus Cristo tem sido a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa convicção de salvação. E nisso nós temos confiado em Ti e esperado em Ti. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Nós pedimos que o Senhor cuide das nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor tome conta de nós, Pai, e nos ajude, nos ensine, coloque em nós fome da sua justiça, fome da sua presença, fome do Senhor, para que nós possamos alimentar a nossa alma e espírito e viver de Ti. Com isso, ó Pai, nós oramos, agradecidos, certo que o Senhor está conosco, no nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, fique com Deus. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena Tauá, para abençoar a sua vida, a vida da sua família e todos aqueles que ficam à sua volta. Fique com Deus, e você é o nosso convidado para estar conosco nos nossos cultos de final de semana. Domingo, 9 horas da manhã, a Escola Dominical, e domingo à noite, o nosso culto evangelístico. Fique com Deus, que o Senhor Jesus Cristo abençoe. Fique na paz.